Então, olha só, nós vamos fazer essa madeira de demolição que está aqui atrás. Ela pode ser feita como um fundo de um quadro, até mesmo como a moldura do quadro. Você pode colocar como uma decoração de um fundo de parede. Então, assim, você pode usar das mais diversas formas e eu também vou dar dica de cores que você também pode utilizar. Então, assim, eu já deixei preparado, adiantado um pouquinho, porque a parte mais demorada, digamos, dessa técnica é a secagem da massa, que aqui eu vou ser obrigada a secar um pouco com o soprador, né? Já deixei uma parte seca para não ficar muito tempo e vou fazer a outra parte, tá? Então a parte que mais demora é essa. Aí vocês podem me perguntar, Silvana, mas você seca a massa? Porque geralmente não se deve secar a massa, né? A textura acrílica ou a pasta de modelagem, o que vocês costumam utilizar. A gente nesse caso pode secar, porque se a massa rachar, ela vai virar um efeito. Então, como é uma madeira de demolição, o efeito da rachadura vai nos ajudar também. Então, não tem problema nenhum a secagem da textura, tá? Para fazer essa peça, eu usei aqui um MDF comum, normal. Uma coisa interessante a saber também sobre o MDF é que esse MDF aqui, ele é considerado no mercado, ele é chamado de MDF vermelho. Ele é um MDF de eucalipto, ele é um pouquinho mais duro. Mas eu justamente trouxe ele para mostrar para vocês que o MDF de eucalipto, mesmo sendo duro, é possível fazer a técnica com facilidade. Você tem que ter, assim, uma certa habilidade também, e vou mostrar que você pode fazer com estilete, só que o cuidado maior é para você não se cortar. Eu tenho aqui um conjunto de mini goiva, ou então chamado de mini formão, tá? O que é esse mini formão? Ele vem com uma faquinha na ponta, em vários formatos, para você desgastar e trabalhar na madeira. É como se fosse para fazer entalhe mesmo, tá? É utilizado para fazer, para quem trabalha com entalhe, utiliza para fazer marcações na madeira e tudo mais. Ela corta super bem. Então, olha só, eu vou usar essa em formato de V, mas eu tenho aqui uma curvadinha que também é possível tirar e fazer o entalhe, para fazer marcações retas também na madeira, a faquinha. Então, tem várias, só que essa aqui é de aço inox. Então, o que acontece? Ontem eu fui preparar a técnica, olha o que aconteceu. Escapou na minha mão e eu me cortei. Então, ela corta mesmo e ela é bem afiada. Eu encosto aqui bem no cantinho, ó, e vou tirando a madeira. Eu fiz uma linha aqui, um risco, né, pra seguir. E aí vocês vão me perguntar assim, mas Silvana, você vai tirar sem uma régua, sem nada, né? Geralmente, quando você começa a fazer, ó, ele vai seguindo retinho, assim, ele dificilmente vira. Isso porque a minha corta bem. Você pode fazer com um estilete também. Para o estilete, você pode colocar uma régua aqui e vir arrastando o estilete de lado para fazer com que ele faça esse corte também. Com muito cuidado para que você não corte o dedo, né? E que não tenha aí um estrago maior. Eu venho tirando e essas rebarbas todas aqui eu vou deixando porque depois eu termino com a lixa. Faço um detalhe com a lixa depois. Venho aqui, ó, no meio e vou fazer uns desgastes também, ó. E aqui eu vou fazer um buraco maior, então eu vou estragar. Se você não tem a goiva, você pode também usar o estilete cavando ele de lado. Primeiro você corta com o estilete de ladinho e depois você vem com o outro e com o auxílio de uma faquinha você vai tirar. Para isso eu aconselho você usar, se você não tiver a goiva e quiser fazer com estilete, eu aconselho você usar um MDF mais amarelinho, aquele feito de pinos, que ele é bem mole. Esse de eucalipto, ele é bem durinho. Então, às vezes, para você tirar com uma goiva que é de alumínio ou com um estilete, ele tem que estar ou bem afiado, né, para fazer esse processo, ou então você tem que tomar muito cuidado. Aqui eu vou tirar mais um pedaço, ó, vou fazendo o estrago na minha madeira, olha lá, estrago mesmo, tá? Ele fica todo cheio de rebarba, é assim mesmo, e daqui a pouco eu vou fazer um acabamento com lixo. Prontinho, fiz aqui, ó, vou fazer um risco mais fininho, carregando esse corte mais para cima, vou limpar agora essa bagunça aqui e nós vamos começar a fazer o processo da massa, porque nós queremos transformar essa madeira, né, em uma madeira de demolição, então eu quero que ela esteja bem estragadinha.
O que eu fiz agora foi dar uma lixadinha aqui nas ripas, ó, só para tirar um pouquinho do excesso daquelas rebarbas que ficam. Mas eu não preciso me preocupar muito assim se ficar também, porque isso vai ser um acabamento da nossa peça, né? Agora, então, com o auxílio de uma espátula, pode ser de metal, de plástico, o que você tiver, uma faquinha e a pasta para a modelagem, eu vou fazer então agora os estragos aqui da minha peça para auxiliar na sensação assim de uma madeira desgastada mesmo. Então eu venho aqui, ó, e eu digo que demora um pouquinho para secar essa etapa, porque a massa não pode ser tão fina. Fazemos então essa parte aqui. Qual é o cuidado que eu tenho que ter, ó? Se acabar invadindo um pouquinho o buraco, vai lá e tira. Passa aqui no cantinho, geralmente ele não entra muito não. Vamos vir aqui do outro lado, fazer a mesma coisa, ó. Passa a massa, tira bastante o excesso. Feito isso, agora vai ser a parte mais chata. Eu vou secar essa parte aqui, ela demora um pouquinho mais porque é necessário, não tem outro jeito. Agora nós precisamos tirar essas diferenças de cores aqui. A nossa massa ela é bem branca, né? E nós precisamos começar a dar cor na nossa madeira. Para isso, eu peguei aqui uma tinta clara, necessariamente não precisa ser dessa cor. Pode ser palha, um creme, um pérola, uma cor clara. Eu peguei aqui um amarelo pele, que é uma cor clarinha também. Vou colocar inclusive direto na peça e com o auxílio de um rolinho, vou passar em tudo, ó. Coloquei um pouquinho aqui e vou espalhar. A intenção é fazer com que a parte escura da minha peça fique clara e que fique bem parecida com a cor da massa. Então, por isso que eu tenho que passar esse fundo. O meu rolinho, ele tá todo seco. Eu vou umedecer um pouquinho, porque ele úmido, olha o que vai acontecer. Muito mais rápido de passar, ó. E ele vai entrar, aderir a tinta lá dentro do buraquinho também. Então, eu faço com muito mais facilidade. Ah, mas Silvana, se eu coloco muita água no rolinho, ele começa a criar uma espuma. Aqui também não tem problema. Aqui é madeira de demolição. Quanto mais estragos a gente fizer, mais bonito vai ficar. Aqui é praticamente para ficar um luxo, a gente tem que estragar bem. Eu vou secar novamente, mas agora é rapidinho, porque a tinta seca rapidinho, e nós vamos começar o processo então de cores da nossa madeira. O que eu fiz então? Eu usei duas tonalidades para trazer um pouquinho de cor. Eu usei a cor cerâmica da Acrylex e também usei a cor verde vivo. Aqui eu estou usando uma acrílica e uma PVA. Tem algum problema? Nenhum. Separei um pincel tamanho 16, ele é grandinho, tá? E eu vou utilizar ele agora para fazer uns efeitos de cores na madeira. Para isso, peguei um papel toalha, molho diretamente na tinta sem molhar o meu pincel na água. Eu quero agora uns detalhes no formato de pintura seca. Então, para isso, eu trabalho dessa forma, esfregando o pincel com pouca quantidade de tinta. Eu tirei todo o excesso aqui. Vim aqui e fiz um pouquinho mais, ó. Vou trabalhando essas cores de forma aleatória na placa. Vou espalhando um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro. Se eu percebo que a tinta não está saindo mais, pego mais um pouquinho, tiro o excesso e venho aqui na peça novamente, ó. Por que eu não estou passando em toda ela? Porque eu vou precisar passar a outra cor também. E eu vou usar o mesmo pincel, porque quando eu pego com uma outra tinta, com o mesmo pincel, eu vou ter uma mistura de cor no próprio pincel a hora que eu retiro o excesso. Agora, com o mesmo pincel, vejam que eu ainda tenho vermelho aqui, eu peguei o verde vivo, que é uma tinta PVA, e vou fazer uma mistura aqui. Ele não sai aquele verde gritante como ele tá ali na imagem. Por quê? Porque eu misturei com vermelho e eu quis essa mistura mesmo, essa sensação de um verde mais apagado. Então eu aproveitei o próprio pincel para fazer esse efeito, ó, e venho intercalando a cor em alguns pontos, desse jeitinho aqui. A próxima etapa é a gente vir então com os envelhecedores, e aqui nessa peça eu vou usar dois: o da cor tabaco, que é um pouco mais escuro, ele é de um marrom mais forte, mais escuro, e o marrom
mahogany, que é um marrom mais claro para fazer o efeito de cor também. Por mais que eu tenha usado a cor, a tonalidade aqui no seco, eu preciso secar um pouquinho, porque eu vou entrar com umidade. Toda vez que eu entro com algum pincel úmido, eu corro o risco de tirar o que eu estou fazendo. Então eu tenho que secar para selar a tinta na peça. Seco mesmo ele sendo uma pincelada mais seca. E agora eu vou para o acabamento já da nossa peça. Nós já estamos indo para os finalmente. Então eu vou pegar primeiro a cor tabaco, que é o gel envelhecedor na cor tabaco, tá? O Betume Colors. Coloco um pouco. E eu vou usar um pincel velho para fazer um efeito aqui. Por quê? Porque aqui dentro a minha madeira tá toda irregular. Se você vier com um pincel de filamentos novinhos, você vai estragar. Então o meu aqui, ó, já é para isso. Eu já deixo os velhinhos para estragar. Outra coisa que eu vou precisar é de um papel toalha, mas não é aquele papel, é aquele paninho que você vai molhar agora e nós vamos limpar todo o excesso da tinta que ficar para fora e logo logo nós vamos utilizar também para fazer o efeito final aqui. Então eu vou juntar, fazer uma trouxinha aqui na minha mão e com o pincel agora vou pintar somente dentro dos buraquinhos, ó. Passo a cor tabaco e dou uma limpadinha aqui na lateral, só para ele ficar mais natural. Venho no outro friso aqui e agora os frisos que eu fiz, eles vão aparecer com mais facilidade porque a cor escurecida vai trazer eles à tona, né? E eu passo esse paninho aqui para limpar a lateral porque depois eu vou entrar com outro betume e esse betume ele vai se integrar. Vejam que aqui eu já consigo fazer ele ficar manchado e ter um efeito. Já é o início da minha madeira de demolição. Então eu venho e vou passando e já integrando a cor ali. Passo nesse aqui também. Aqui faltou um pedacinho. Guardei meu paninho sujo aqui, porque agora é hora de lambuzar a mão. Então, se você não gosta de lambuzar a mão, ainda mais com betume que vai ficando a marca aqui, né? Põe uma luva, porque nós vamos lambuzar mesmo, tá? Agora eu já coloquei aqui o meu betume mahogany e eu vou passar em cada ripa da minha madeira aqui com um pincel de filamento macio. Pode ser o outro também. O de filamento, eu acho ele mais fácil de depositar a tinta. Então, você vai passar por cima de tudo com o betume puro, não precisa colocar água. Como tá bem quente aqui, eu vou fazer em duas ripas. Por quê? Em duas vai dar tempo de ele dar uma selada e eu conseguir depois tirar com o paninho, limpar e fazer o efeito que eu quiser aqui da madeira. Por que o efeito que eu quiser? Porque você pode escolher se você quer mais escuro, mais claro, você que vai escolher como você quer a sua madeira. Se você quer que apareça mais as cores, se você quer menos. Então você tem essa opção aqui na limpeza de fazer o efeito que você quiser, tá? Então, ó, passei nessas duas ripas aqui o betume puro, estico bem, só para tirar o excesso e venho com o pano de novo, ó, limpando agora. Venho limpando e fazendo o processo da retirada da tinta. Aqui você vai escolher se você quer mais claro em alguns pontos ou não. Por quê? Porque eu posso ir virando. Aqui tá todo sujo, né? Eu posso ir virando e quando eu viro, ó, ele vai clarear um pouquinho mais, tá? Ele acaba acentuando a luz, aparecendo as cores que estão embaixo, olha lá. Ele vai dando todo o efeito da madeira. E aqui eu posso escolher deixar um pouco mais escuro. Se eu quiser que o meu betume apareça mais forte, eu posso simplesmente passar uma segunda mão depois e repetir o processo. Eu seco, passo uma segunda mão para deixar ele um pouco mais escuro e repito o processo. Por que eu não tenho a opção de retirar menos com o paninho? Porque senão ele vai ficar a marca da pincelada, tá? Então o paninho ele tem que ser passado várias vezes para tirar um pouco a marca da pincelada, senão fica muito estranho. Tanto é que eu vou dar uma dica para vocês no final, que vocês podem ou passar verniz, tá? Ou vocês podem passar cera. O verniz, ele serve para quê? Para tirar o brilho do betume, porque madeira de demolição não tem brilho. Geralmente quando se fala numa madeira de demolição, se fala
fala numa madeira desgastada, que já está no tempo, durante anos até, né? Então, o verniz dela, o brilho dela já se foi também com o desgaste. Então, a gente precisa tirar esse brilho que o betume tem. Então, para tirar esse brilho, você tem duas opções. A primeira é passar um verniz fosco por cima para tirar todo esse brilho, e a segunda é passar cera incolor, essa cera mesmo de latinha. E quando você passar a cera, o que vai acontecer? Você vai retirar um pouco mais, porque a cera, quando você passa, ela desgasta alguns efeitos, vai aparecer até a massa, é como se ela estivesse limpando a tinta, e aí vai fazer uns efeitos ainda mais estragados. Então isso são opções de como você gosta de fazer. Isso vai depender do que você curte. Se você curte mais escura, mais clara, aí vai depender de você. Se eu for virando o meu tecido aqui para o paninho mais limpo, eu vou limpando mais, fazendo aparecer mais, ó. E quando o betume seca, vocês vão ver que eu vou passar aqui, ó, ele tá seco. Ele tende a tirar mais e fazer efeitos mais bonitos, ó. Ele vai desgastando e aparecendo mais a sujeirinha, a bagunça que a gente fez com a massa embaixo. Então isso também é uma dica, depois que secou bem o betume, você vir e passar o restinho da sujeirinha do teu pano para tirar os excessos e deixar ele ainda mais bonito. Então vai de gosto. Gosta mais escuro? Seque e passe uma segunda mão. Gosta assim mais claro, mais desgastado? Deixe assim. A próxima etapa é passar aqui ou a cera ou o verniz para que ele suma o brilho e fazer também um acabamento nas bordas, que isso a gente vai fazer aqui com outro pincel e a cor sépia. Vou secar novamente. Agora eu peguei aqui a cor sépia e vou colocar um pouquinho na ponta também para fazer a técnica do seco, ó. Para quem não conhece o sépia, é uma cor bem escura, um marrom quase preto. Ele vai dar um efeito aqui de acabamento na borda. Eu peguei um outro pincel de cerdas duras, peguei um pincel grande, ele está seco, não está úmido, porque ele seco, o depositar da tinta é diferente do úmido. O úmido deposita mais tinta e pode fazer manchas, né? E o seco acaba sendo mais suave, então por isso é interessante usar sempre o pincel seco, e você vai lavar somente depois de fazer o trabalho aqui na borda, ó. Então você vem esfregando um pouquinho, e aqui não é força não, é o movimento de esfregar sempre no mesmo lugar para que ele vá formando esse efeito mais escuro na bordinha, ó, tá? Não é difícil de fazer. Você pode pegar até em alguns cantos, por exemplo, aqui tem um quebradinho, dá uma escurecida aqui pertinho, ó. Você pode vir trabalhando esses efeitos do teu gosto também. Então você pode vir dando esse acabamento na madeira para que ela fique um efeito diferente. Venho aqui e vou fazendo esse desgaste. Por que eu escolhi o vermelho e o verde? Justamente porque eu queria dar um efeito mais Natal, porque eu já sabia que eu ia usar a minha placa para fazer uma decoração de Natal. Mas você pode usar na cor de fundo cores das mais diversas e de preferência cores vivas. Por quê? Porque se você escolhe cores muito apagadas, na hora que você coloca o betume, né, que é um envelhecedor, ele vai escurecer e a tua cor vai sumir. Então, de preferência, escolha cores mais claras, mais vivas, para que a hora que o seu betume entrar, venha aparecer também a tinta que você utilizou. Senão ele vai se integrar demais, vai apagar e você não vai conseguir de jeito nenhum fazer com que a cor venha à tona. Então é importante também na escolha dessa cor. Você pode fazer com azul, de repente você está fazendo lá uma placa com tema náutico, né? Você pode colocar aqui um aplique de barco, pensa assim, um timão, sei lá, um peixe, uma baleia, né? E fazer com efeito de cores amarelo, azul, para lembrar realmente o mar. Então, você consegue puxar a cor de baixo para fazer uma composição com a sua cor que está em cima. Tá? Isso é muito tranquilo também. Então, é algo assim que você pode escolher o que fazer. E agora, aqui por último, ó, vejam que a sensação que dá, não sei se vocês conseguem enxergar isso. Quando eu viro a placa, parece que aqui dentro está úmido, mas na verdade não está úmido. Está com brilho, porque o betume ele tem brilho. Então, é muito importante a gente entrar com o verniz fosco, e aqui você pode usar um verniz líquido mesmo, ou você pode usar diretamente a cera, mas eu vou passar o verniz aqui para vocês verem a diferença, que sai um pouco esse brilho. Então eu vou passar aqui um pouquinho, pelo menos em uma aqui, ó.
Muitas pessoas também falam sobre a secagem do verniz, né? Silvana, pode secar, principalmente quando se usa soprador, como eu estou usando aqui, né? O calor do soprador, nesses vãozinhos aqui, pode deixar o verniz esbranquiçado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou secar num pedacinho aqui, para vocês verem a diferença dele sem brilho, e vou depois deixar secar naturalmente, que ele fica melhor secando naturalmente. Prontinho, olha lá. Todo o brilho do MDF e da madeira do betume que estava realmente fazendo aquele brilho na parte interna, ele desaparece. E aí ele fica fosco e pode ser trabalhado. Então, assim, ele é visto como uma madeira realmente de demolição. Você pode passar cera também, que fica bem bonito. Inclusive, a cera desgasta ainda mais alguns pontos e vai ficar bem interessante também. E eu acho que seria isso.